E aí, galerinha massa do meu YouTube, trouxe aqui mais um vídeo novo no meu canal, Simetrias, Transformações Geométricas. Vamos embora, presta atenção. Professor, o que é isso? Galera, isso é muito importante porque a gente usa bastante na física, bastante na matemática. Então vamos embora, vamos lá. O que seria transformação geométrica? Seria o quê? Transformação geométrica é uma ação que transforma uma figura em outra, geometricamente igual ou semelhante à primeira. Ou seja, eu vou pegar uma figura e vou formar uma nova. Só que essa nova figura, ela tem como característica ser igual à primeira ou semelhante. Então vamos aprender aqui as principais transformações geométricas. São quais? Vamos aprender as transformações isométricas. O que são essas? São transformações que têm como característica todas serem isométricas. Que característica é essa, professor? Elas conseguem, conservar as dimensões. Então memorize isso aí, certo? As transformações isométricas, elas conservam as dimensões. Então eu vou ter novas figuras, só que com as mesmas dimensões da anterior. Então vamos lá. Vamos aprender três tipos de simetria simples, né? Porque existem outras também, homoteteia, são vários tipos de simetria. Só que vamos nos focar apenas em três: reflexão, translação e rotação. Vamos aprender de reflexão agora. Vamos lá. A figura é espelhada em relação ao eixo adotado. Nesse caso, certo? Nesse caso de simetria, a forma e o tamanho da figura são mantidos. Um exemplo de simetria de reflexão é o espelho. O espelho é como se simulasse um eixo de simetria. Se você levanta a mão direita, você vê a mão esquerda no espelho. Se você está olhando na rua, andando na rua e vê uma ambulância, no capô dela está escrito ambulância de trás para frente. Porque quando você olhar pelo retrovisor do carro, essa imagem é invertida e você lê corretamente ambulância. Então, simetria de reflexão é isso, galera. Isso é que é simetria de reflexão. É você pegar uma imagem, refleti-la, mantendo as mesmas dimensões, só que invertida. Então, vamos lá. Temos aqui dois exemplos de simetria de reflexão. Por exemplo, eu tenho um triângulo ABC, né, no plano cartesiano, e tenho um triângulo A', B' e C' no plano cartesiano também. Perceba que essa figura é igual a essa. A diferença é que eu usei o eixo Y, o nosso eixo Y aqui, ele foi o nosso eixo de simetria escolhido, certo? Então, o que significa isso? Significa dizer que o eixo Y é como se fosse um espelho, ou seja, a partir dele eu estou refletindo a minha imagem, só que sendo invertida, certo? Aí, olha só, aqui eu tenho uma reta S, uma simetria, reta S. O que significa isso aqui, galera? Significa dizer que o polígono ABCDE está sendo refletido. É como se a reta S fosse um espelho. Perceba, é a mesma figura, mesmo perímetro, mesma área, mesma dimensão, só que invertida. Outro exemplo de simetria de reflexão são aqueles lagos límpidos, né? Bem limpinho, que você consegue se enxergar e enxergar a montanha. Então o lago está refletindo a montanha. Então aquela imagem é um tipo de simetria de reflexão. Então, simetria de reflexão nos remete a um espelho. Beleza? Vamos para o outro caso de simetria. Simetria de translação. O que é translação? Nos lembra a translação da Terra. Ou seja, é um movimento. O verbo transladar significa mover de posição. Então, vamos ler aqui comigo que é a simetria de translação. Vamos lá. A figura é deslocada paralelamente a uma reta, sem sofrer alterações de forma, ângulos, aumentos ou reduções. Por que eu enfatizo isso? Porque todas as simetrias que estamos vendo aqui são o quê? Isométricas. Prefixo iso, igual. Sufixo métrica, quer dizer medida. Ou seja,
transformações isométricas são tipos de simetria em que a figura se mantém com com o mesmo comprimento, mesma área e mesmo perímetro. Beleza? Então, como é que seria a simetria de translação? Aqui um exemplo. Eu tenho esse polígono e vou mudar ele de posição. Ó, eu estou seguindo, galera, uma reta. Eu vou mudar de posição paralela a uma reta. Então, perceba, dessa figura para cá, eu caminhei no sentido horizontal, certo? Deitado, e para a direita. Professor, eu posso caminhar para cima verticalmente? Pode. Eu posso caminhar de forma inclinada na diagonal? Pode. Você pode ter esses três sentidos: horizontalmente, verticalmente e diagonalmente. Dentro desses, você pode ter 4 direções diferentes: para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. No nosso caso, a figura se trasladou, se deslocou para a direita horizontalmente, né, seguindo a linha do horizonte, e se deslocou quantas unidades, professor? 4. Eu tomei como referência a unidade como sendo esse pedacinho aqui. Então, se tu contar, eu transladei 4 unidades. Como é que eu sei? Basta você comparar pontos correspondentes. Ó, eu vou chamar esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de B'. Vamos contar quantos eu transladei, quantas unidades. Vamos aqui comigo. Ó. 1 unidade, 2 unidades. Olha como é fácil, né? 3 unidades, 4 unidades. Então, pessoal, eu acabei de deslocar 4 unidades para a direita horizontalmente. Beleza, galera? Então, eu tenho que ter essa consciência. Simetria de translação, eu tenho que dizer se é horizontal, se é vertical, se é diagonal. Tenho que informar se é para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. E tenho que informar quantas unidades eu estou transladando. Um exemplo de simetria de translação é um trem. Perceba, um trem para em uma estação e em seguida para na próxima. Eu estou mudando o trem de posição. Qualquer coisa que mude o trem de posição, se eu tirar essa foto dessa mudança, eu tenho uma simetria de translação, porque o trem estava no ponto A, foi para o ponto A', certo? No sentido horizontal, para a direita, as unidades vai ser o número de quilômetros que ele andou. Beleza, pessoal? E por último, e não menos importante, a simetria de rotação. Vamos aqui comigo? Essa aqui é aquela do spinner, aquele brinquedinho da roda gigante, das polias, bambolê. Então, qualquer coisa que seja rotacionado é uma simetria de rotação, que é também uma isometria, ou seja, a simetria de rotação, você não muda tamanho, nem área, nem perímetro, você conserva essas coisas. Então, na simetria de rotação, galera, vamos ler aqui comigo, a figura gira em torno de um ponto fixo, chamado de centro de rotação, no sentido horário ou anti-horário, vai depender do caso, né? Ou no sentido horário ou anti-horário. Então, como é que é o sentido horário, pessoal? Para a direita, que é por onde o relógio aumenta. E o sentido anti-horário? Para a esquerda, certo? Então, aqui, galera, eu botei aqui uma figura, que inclusive foi uma questão que caiu na prova do Enem, de um quadro em formato de um peixe. Está aqui o quadro, ó. Bateu um vento, o quadro girou em torno do ponto A, é como se o ponto A fosse um prego. O quadro estava parado, ele pegou e girou, bateu um vento, o quadro girou. Aí no Enem pergunta, esse quadro rotacionou no sentido horário ou anti-horário, quantos graus? Vamos lá, a figura, perceba, essa cauda veio parar aqui, então eu rotacionei no sentido horário, porque essa cauda veio para direita, muito simples. Se você perceber, galera, essa linha aqui de baixo está sendo representada aqui. Então você percebe que essa linha e essa forma que ângulo, professor?
aquele ângulo de 90 graus. Então, nesse exemplo, lá na questão do Enem, né, que eu dei uma adaptada aqui, o quadro rotacionou 90 graus no sentido horário. Sempre o quadro rotaciona em um dos sentidos e o número de graus que ele rotaciona é a medida de sua rotação. Beleza, galera? E por hoje é só, porque o que é bom dura pouco. Deixa aquele like monstro, se inscreva no canal, comente, compartilhe, me dê um feedback lá no meu Instagram, professor, gostei do vídeo, para a gente continuar o nosso trabalho. E não esqueça, siga meu Instagram, @prof. Rodrigo Sami. Beijo, fique com Deus.